O sol causticante do sertão não perdoava. Castigava a pele, secava a garganta, rachava a terra em cicatrizes profundas, mas nada doía mais em Maria do que o veneno dos olhares. Aos 20 e poucos anos, o estigma da infertilidade pesava sobre ela como a mais terrível das maldições. Não era um segredo, era um sussurro, um grunhido, uma verdade gritada pelos olhos de cada morador da pequena vila. Infertile, ecoava nos seus ouvidos, cada sílaba um chicote em sua alma. As mulheres, com seus ventres fartos e seus ninhos cheios de crianças, desviavam o olhar. Seus murmúrios, antes inocentes fofocas sobre a colheita ou a procissão do próximo mês, transformaram-se em um coro de piedade forçada e julgamento velado quando Maria se aproximava. Os homens, rudes e simples, que outrora elogiavam seus cabelos negros como a noite sertaneja ou o sorriso que antes iluminava seu rosto, agora porrecham evitá-la, como se a proximidade com ela pudesse contaminar a virilidade de suas próprias terras e rebanhos. Até as crianças, com a crueldade pura e despretensiosa da infância, fugiam dela nos jogos, temendo talvez que a maldição pudesse ser contagiosa. Maria era a mancha na linhagem de sua família, que desde tempos imemoriais havia povoado aquelas terras com filhos fortes e numerosas proles, a vergonha de uma mãe que ansiava por netos, de um pai que sonhava com a continuidade de seu nome. Seus pais, embora a amassem à sua maneira rude e silenciosa, não conseguiam esconder a decepção, o luto por um futuro que não viria. A beleza de Maria, antes celebrada nas festas de São João, com sua pele morena de sol, seus olhos de jabuticaba e a graça de seus movimentos enquanto quebrava coco ou lavava roupa no riacho, agora parecia invisível, ofuscada pela única coisa que importava naquele mundo, sua incapacidade de gerar. Para o povo do sertão, a mulher era o útero, o berço da vida, a garantia do futuro. Sem essa capacidade, Maria era, aos olhos deles, incompleta, uma árvore que não dava frutos, uma fonte que havia secado. Cada novo parto na vila era uma facada em sua alma, o choro estridente de um bebê recém-nascido, a alegria exultante dos pais, os abraços e as congratulações dos vizinhos. Tudo isso era um lembrete cruel de sua solidão. Ela ouvia o som da vida se expandindo ao seu redor, enquanto seu próprio ventre permanecia silencioso, vazio, uma cova rasa para um sonho que nunca nasceu. O balbuciar de uma criança, a visão de uma mãe amamentando, os primeiros passos cambaleantes de um filho. Tudo era um eco de sua condenação, a sentença de uma vida fadada ao isolamento e à amargura. As noites eram longas. Maria, em sua rede, o forro áspero coçando sua pele, mas a dor interna era muito maior. Lágrimas silenciosas rolavam por suas faces, molhando o travesseiro de algodão. Ela se lembrava dos sonhos de menina, uma casinha simples, cheiro de café coado, o burburinho de crianças brincando no quintal, o corpo cansado no fim do dia, mas o coração cheio de amor e propósito. Agora, esses sonhos pareciam zombarias, cruéis, fantasmas de um futuro que jamais seria seu. Maria tentou de tudo: chás de ervas secas e murchas, colhidas sob a lua cheia, receitas antigas passadas por mulheres sábias, simpatias secretas da rezadeira mais velha e enrugada da região, que murmurava preces e benzimentos em voz baixa, prometendo afastar os males do corpo e da alma. Ela fez promessas aos santos padroeiros, caminhou descalça em romarias, sob o sol inclemente, carregando pedras para pagar por um milagre que nunca veio. Seu corpo, forte e resistente às agruras do sertão, menos capaz de carregar pesados baldes, do água do pouco, de quebrar lenha para o fogo, de andar quilômetros sob o sol, sem reclamar, recusava-se a cumprir o seu destino biológico. Era uma ironia cruel, tão resistente por fora, tão frágil por dentro. Em copas do abrigarei. Vida. Aos poucos, a alegria se esvaiu de seus olhos, substituída por uma sombra densa de desesperança. Ela se exalou, a vergonha a consumindo, cada dia mais distante da comunidade que a havia renegado. Não havia mais risadas em seus lábios, apenas um silêncio pesado. A cada dia que amanhecia, Maria se via como uma casca vazia, um fardo para si mesma e para todos ao seu redor. Ela observava o sertão, resiliente e árido, que apesar das secas, sempre encontrava um jeito de brotar vida após a chuva. Mas para ela, a chuva da esperança parecia nunca chegar. Sua história, para o povo, já estava escrita: a mulher amaldiçoada.
fadada a murchar sem deixar sementes. Mas o destino, por vezes, é mais caprichoso e surpreendente do que os olhos humanos podem prever. Aquele que ninguém esperava estava prestes a cruzar seu caminho, e com ele, a promessa de reescrever uma vida que todos já consideravam perdida. Maria tinha tentado de tudo. A lista de remédios caseiros, simpatias e promessas era tão longa quanto as noites de insônia que passava na sua rede, embalada apenas pelo chiado dos grilos e pelo eco dos seus próprios lamentos. Cliff de Reis, do Quicksibera, colhidos em noites de lua cheia, moídos em pilão de madeira e tomados em goles amargos, que prometiam desatar os nós do ventre. Infusões de flor de mandacaru, raras e difíceis de encontrar no sertão seco, preparadas com fé cega e esperança, renovada a cada alvorecer. Nada, seu corpo, forte e resistente às agruras da caatinga, menos capaz de carregar pesados baldes de água do poço sob o sol escaldante, de rachar lenha para o fogão, de andar quilômetros a pé sem demonstrar cansaço. Recusava-se a cumprir o que todos consideravam seu destino mais sagrado: gerar vida, a cada ciclo lunar, a cada atraso mínimo em sua menstruação. Uma faísca de esperança cintilava em seu peito, mas ela sempre se apagava, cruelmente, dolorosamente, como uma lamparina sem óleo. A decepção era um golpe que a abatia cada vez mais fundo, transformando a esperança em um veneno lento que lhe roubava a alegria de viver. Ela consultou a rezadeira mais antiga da região, Dona Cotinha, cujas mãos enrugadas pareciam carregar a sabedoria de séculos. Dona Cotinha murmurava orações em voz baixa, misturando palavras antigas e benzimentos, fazendo Maria beber de poções estranhas e borrifando-lhe o corpo com ramos de arruda. Maria seguia à risca cada instrução, cada simpacha, enterrava objetos no quintal, acendia velas para santos que diziam operar milagres de fertilidade, fazia romarias a pé, quilômetros e quilômetros sob o sol implacável, carregando pedras, como penitência e para pagar promessas por um filho que nunca vinha. Tudo em vão. Aos poucos, a chama que antes brilhava nos olhos de Maria se esvaiu. Seu sorriso, que antes era largo e acolhedor, murchou, substituído por uma sombra densa de ela e salu, a vergonha consumindo dia após dia. Evitava as feiras, onde os risos e os burburinhos das famílias a feriam. Não ia mais às festas de São João, onde a música animada e as danças em roda pareciam zombar de sua solidão. O som de crianças brincando nos terreiros vizinhos, antes uma melodia inocente, agora era um tormento, um lembrete constante do que lhe faltava. Sua casa, antes um lugar de trabalho e movimento, tornou-se um refúgio e ao mesmo tempo uma prisão. As conversas com a vizinhança tornaram-se uma... Ela se encolhia, envergonhada, quando o assunto era família. Os olhares de pena eram quase tão ruins quanto os de julgamento. Pobre Maria, ouviam-se os sussurros: tão boa moça, mas Deus não quis dar-lhe essa graça. A frase, dita com uma falsa piedade, era uma navalha em seu coração. As noites, preenchidas por um silêncio opressor e por lágrimas silenciosas que não encontravam consolo. Maria se datava, o corpo exausto do trabalho do dia, mas a mente em um turbilhão. Imaginava o quarto de um bebê, o cheiro de talco e de leite, o peso de um corpo pequeno em seus braços. Esses devaneios, antes um bálsamo, agora se tornaram um martírio. Ela se via como uma casca vazia, um vaso rachado que não podia conter água, um fardo para si mesma e para todos ao seu redor. A vida no sertão era dura, exigia força e resiliência. Mas Maria Sensete, cada vez mais frágil, esmagada pela ausência de um propósito que a sociedade impunha à mulher. A própria natureza ao seu redor parecia espelhar seu estado de espírito. O sol a pino castigava a terra, deixando-a árida e rachada, assim como sua alma. As árvores da caatinga, muitas vezes retorcidas e secas, ainda assim encontravam uma forma de florir após a chuva. Mas para Maria, a chuva da esperança parecia nunca chegar. Ela era a exceção à regra da vida pulsante do sertão, a anomalia, em um ciclo de nascimento e crescimento. A cada dia que amanhecia, Maria se sentia mais isolada. Aos 20 e poucos anos, o futuro parecia um deserto sem fim, sem a promessa de um oásis. Ela havia desistido de buscar curas, de rezar por milagres. A fé em sua própria capacidade de ser mãe havia secado, assim como o rio, em tempos de seca prolongada. O sonho de sentir o cheiro de um bebê em seus braços,
de ninar uma criança até o sono, de ver o reflexo de seus próprios olhos nos olhos de um filho, tudo isso havia se transformado em pó. Maria, que antes sonhava com a plenitude da maternidade, agora se via apenas como uma mulher marcada, uma sombra que se arrastava pela existência. O vazio em seu ventre era o espelho do vazio em sua alma, um eco constante de sua condenação. Ninguém acreditava mais nela, nem mesmo ela mesma. A comunidade já havia escrito seu destino. A mulher amaldiçoada, fadada a murchar sem deixar sementes, a viver e morrer na mais completa e dolorosa solidão. Mal sabia ela que em algum lugar daquele vasto e imprevisível sertão, um homem solitário, também sem filhos, estava prestes a cruzar seu caminho e, contra todas as probabilidades, desafiar não apenas o destino, mas também a dura condenação. Tate Duam, a virada que ninguém esperava, estava mais próxima do que ela poderia imaginar. O sol, impiedoso como sempre, batia a pino nas telhas quentes da pequena casa de Maria, mas hoje, algo mais pesado que o calor do sertão pairava no ar. A humilhação da semana anterior, quando as comadres da vila, em vez de se compadecerem, a ignoraram na missa, ainda ardia em sua memória. Maria estava acostumada à dor, à solidão, à resignação de um futuro sem o barulho de crianças. Contudo, em meio a essa aridez existencial, uma faísca tênue de esperança teimava em brilhar, um pressentimento de que o destino, por mais cruel que tivesse sido, talvez ainda guardasse uma surpresa. Mas antes que possamos desvendar, o futuro reservava para Maria e a reviravolta que estava prestes a acontecer em sua vida. Preciso fazer um pedido sincero e importante a você, que nos acompanha nesta jornada emocionante. Você tem sido testemunha da dor de Maria, da sua luta silenciosa e da dureza de um povo que a condenou por algo que estava além do seu controle. Esta história, assim como a vida no sertão, é cheia de drama, de superação e de emoções intensas. Nosso objetivo é tocar seu coração, fazer você refletir e, quem sabe, inspirá-lo a ver a beleza e a resiliência mesmo nas situações mais difíceis. Se você está sentindo cada palavra, se a angústia de Maria ressoa em você e se a curiosidade para saber como o destino dela mudará o mantém vidrado, então peço que nos ajude a continuar contando histórias assim. Seu apoio é fundamental. Por favor, faça uma pequena pausa agora para se inscrever em nosso canal. É rápido, gratuito e significa o mundo para nós. Basta um clique no botão de inscrever-se logo abaixo do vídeo. E para garantir que você não perca nenhum dos próximos capítulos desta saga, menos porque a história de Maria ainda guarda reviravoltas inimagináveis e momentos que vão te prender do início ao fim. Ative o sininho de notificações. Assim, você será o primeiro a saber quando um novo capítulo for lançado e não perderá nenhum detalhe dessa narrativa que promete surpreender e emocionar. Além de se inscrever e ativar o sininho, deixe seu gostei e curtida neste vídeo. Cada curtida nos mostra que estamos no caminho certo, que esta história está tocando as pessoas e que vale a pena continuar investindo tempo e dedicação para trazer mais conteúdo de qualidade como este. É o seu sim para que mais histórias de resiliência e transformação cheguem a um público cada vez maior. E, por fim, para que possamos nos conectar ainda mais com você, que nos acompanha fielmente, gostaríamos de saber um pouco mais sobre quem está do outro lado da tela. De onde você nos assiste, qual é o seu nome? Compartilhe conosco nos comentários abaixo. Adoramos ler cada mensagem, cada reflexão e saber que nossa história está viajando por tantos lugares e tocando tantas vidas. Sua interação nos motiva a buscar sempre o melhor e a criar um conteúdo que realmente faça a diferença. Muito obrigado por sua audiência, por dedicar seu tempo a acompanhar a jornada de Maria e por fazer parte da nossa comunidade. Sua participação é o combustível que nos impulsiona. Agora, retornando à história de Maria, vamos mergulhar novamente nas profundezas do sertão, onde a vida é um emaranhado de desafios, mas também de surpresas inesperadas. O capítulo anterior deixou Maria em um abismo de desesperança, com a convicção de que sua vida estava fadada à solidão e à ausência de filhos. A sociedade a havia condenado, e ela, exausta de lutar, estava começando a aceitar essa dura sentença. Mas o sertão, apesar de sua aparência inóspita, é uma terra de milagres silenciosos. É um lugar onde a vida encontra um caminho mesmo, na pedra mais rachada, onde a flor mais delicada brota em meio aos espinhos.
E assim como a caatinga surpreende com sua beleza após a chuva, a vida de Maria estava prestes a ser surpreendida por uma figura improvável, enquanto a comunidade a virava as costas. Absorta em seus julgamentos e preconceitos, o universo conspirava para o encontro. Aquele que ninguém esperava, aquele que também carregava suas próprias marcas de solidão, estava prestes a cruzar o caminho da mulher que o povo condenou. Este encontro não seria apenas um acaso, seria um ponto de inflexão, um divisor de águas que redefiniria o significado de família, de amor e de destino. A sombra da desesperança que pairava sobre Maria estava prestes a ser confrontada por uma luz tênue, uma chama que nasceria da compreensão e do afeto, vindo de um lugar e de uma pessoa que ela menos esperava. O palco estava montado para uma das reviravoltas mais dramáticas da vida de Maria, uma virada que desafiaria todas as expectativas e provaria que a vida, no sertão ou em qualquer lugar, é cheia de mistérios e possibilidades. Continue conosco para descobrir o que o destino, esse mestre da imprevisibilidade, reservou para Maria. A próxima parte desta história promete ser ainda mais emocionante. A tarde avançava preguiçosa sobre o sertão, pintando o céu de tons alaranjados e avermelhados, os mesmos tons da terra castigada. O gado magro e resistente pastava sob o sol inclemente, buscando o capim ralo que teimava em brotar. Maria, como de costume, estava em seu cercado modesto, arrumando a cerca de pau a pique, seus movimentos lentos e quase mecânicos, refletindo a resignação que a consumia. Ela mal notou quando uma nuvem de poeira se ergueu ao longe, anunciando a chegada de algo ou alguém. Naquele horizonte vasto e geralmente vazio, foi então que ele surgiu. Não veio com alarde, nem com a pressa dos forasteiros, que apenas cruzavam a vila a caminho de outras paragens. Ele apareceu como uma figura imponente, um vulto alto e forte montado num cavalo baio, o semblante marcado por linhas profundas que a vida no campo desenhara. Seus olhos, de um castanho intenso, pareciam carregar a vastidão do próprio sertão, refletindo a calma e a dureza da paisagem ao seu redor. Um chapéu de couro surrado protediou do sol, e o gibão, gasto pelo tempo e pelo trabalho, denunciava a vida de vaqueiro. Ninguém na pequena vila o conhecia. Ele não era de nenhuma das famílias dali, nem parente de nenhum dos agregados. Veio de terras distantes, dos confins de outro sertão, carregando apenas a sua montaria, um pequeno rebanho de gado magro e a promessa de um recomeço. Contou, em poucas palavras aos curiosos que se aproximaram, que vinha em busca de pastagem para seu gado e de um lugar para assentar a poeira da vida. Seu nome era José. José não era falador, preferia a companhia do vento e o silêncio da caatinga. Observava tudo com atenção, absorvendo os costumes e os trejeitos daquele novo pedaço de mundo. E a primeira coisa que notaram nele, além de sua calma, quase inabalável, era que ele também era um homem solitário. Não havia esposa em sua bagagem, nem filhos para herdar seu modesto rebanho. Seus pais, já idosos, haviam falecido há anos, deixando-o por conta própria, um andarilho do gado. Acostumado à vida errante e à ausência de laços mais profundos, essa característica, a ausência de filhos, era um ponto em comum que, sem que soubessem, já os unia de certa forma. Maria, com sua história de infertilidade, e José, com sua vida de celibato forçado, pela estrada ou pela falta de quem o quisesse acompanhar. Ambos eram estranhos à norma de uma sociedade que valorizava acima de tudo a prole Maria Saintway, presença de José antes mesmo de vê-lo de perto. Havia uma energia diferente no ar, uma quebra na monotonia do seu dia a dia. Ela o viu de relance, enquanto ele procurava um lugar para abrigar seu gado. Ele não era como os outros homens da vila, que a olhavam com pena ou desviavam o rosto. Os olhos de José se fixaram nela por um instante, não com a curiosidade mórbida dos fofoqueiros, mas com uma curiosidade genuína, quase um reconhecimento silencioso de uma alma parecida. Ele havia ouvido os sussurros, claro. A História da Mulher Infértil era um dos primeiros contos que se contavam aos recém-chegados, quase como um aviso. Mas algo em sua alma, em sua própria experiência de solidão, o impelia a ver, além dos boatos e dos julgamentos. Para Maria, acostumada com a indiferença e o desprezo, aquele olhar de José foi como um choque. Um tremor percorreu seu corpo. Era a primeira vez em muito tempo que alguém a olhava sem julgamento, sem piedade forçada, sem o peso da condenação. Era um olhar que parecia dizer: eu te vejo. Nos dias seguintes,
a presença de José na vila tornou-se mais constante. Ele se estabeleceu em um pequeno terreno na beira da estrada, não muito longe da casa de Maria. Cuidava do gado com uma dedicação quase reverente, e seu silêncio era tão eloquente quanto as conversas barulhentas dos outros. Maria, antes reclusa, começou a notar a rotina de José. Ele era um homem de poucas palavras, mas de ações firmes. Os dois, marcados pela solidão e pela ausência de descendentes, encontraram no silêncio um elo invisível. O primeiro contato foi um aceno, um bom dia murmurado ao acaso, enquanto Maria ia buscar água no poço e José passava com seu gado. Depois, vieram as conversas tímidas. Primeiro, sobre o gado, o clima, a seca que ameaçava a todos. Maria, com seu conhecimento da terra, oferecia conselhos sobre os melhores pastos. José, com sua experiência de vaqueiro, compartilhava histórias de outras paragens. Aos poucos, a barreira de gelo que cercava Maria começou a derreter. José não a via como um útero vazio, mas como uma mulher forte, sábia, com um conhecimento profundo do sertão e um coração que, apesar de ferido, ainda era capaz de oferecer generosidade. Ele notou a destreza dela com as mãos, a maneira como cuidava da pequena horta nos fundos de sua casa, arrancando vida da terra árida. Ele viu a resiliência em seus olhos, a força silenciosa que a mantinha de pé. Apesar de tudo, as conversas se aprofundaram, revelando feridas e sonhos há muito adormecidos. Maria, que havia fechado seu coração para o mundo, encontrava em José uma escuta atenta, um porto seguro para suas amarguras. Ele, por sua vez, compartilhava as dores de uma vida errante, a saudade de uma família que se foi e a busca por um lugar para fincar raízes. Naquele sertão de aparências e julgamentos, eles eram duas almas solitárias, mas inteiras, encontrando conforto na honestidade um do outro. O povo da vila observava, claro. Os cochichos recomeçaram, mais baixos e curiosos do que maldosos. Por enquanto o vaqueiro e a Maria infértil, diziam. Mas a força que unia José e Maria, nascida da compreensão mútua e da rejeição compartilhada, era mais poderosa do que qualquer fofoca. O palco estava montado para a próxima etapa da jornada de Maria, uma que desafiaria todas as expectativas e mudaria o curso de sua vida para sempre. O estranho havia chegado, e com ele, a promessa de uma virada inimaginável. As semanas se arrastaram, e a presença de José na pequena vila do sertão deixou de ser uma novidade para se tornar parte da paisagem, tão natural quanto o mandacaru que brotava entre as pedras. Contudo, para Maria, a chegada daquele vaqueiro, silencioso e de poucas palavras, transformou a aridez de seus dias. Antes, sua rotina era um ciclo monótono de trabalho e isolamento, pontuado apenas pelo peso dos olhares de julgamento. Agora, havia uma sutil, quase imperceptível, melodia de esperança no ar. José tinha se estabelecido em um rancho modesto, não muito longe da casa de Maria. Seus dias eram dedicados ao gado, aos reparos nas cercas e à busca por novas aguadas. Mas seus olhos, atentos e perspicazes, não deixavam de notar a mulher de semblante resignado que vivia ali perto. Ele a observava de longe, enquanto ela cuidava de sua pequena horta, transformando a terra seca em um milagre de cores e sabores, ou enquanto ia buscar água no poço, carregando o pote com uma força que desmentia a fragilidade que muitos lhe atribuíam. Os olhares de José fixaram-se em Maria de uma maneira diferente. Não havia a pena condescendente que a sufocava, nem o desprezo velado que a fazia encolher-se. Era um olhar que Maria não sabia descrever, mas que sentia na alma, um misto de curiosidade genuína e algo que parecia com reconhecimento. José já havia ouvido os sussurros, as fofocas malignas, sobre a mulher infertil, a que não podia dar filhos. A história de Maria era contada como uma advertência, um destino a ser evitado. No entanto, para José, essas palavras pareciam vãs. Ele via Maria real, a mulher de gestos firmes, a pele curtida pelo sol, os olhos que, apesar da tristeza, guardavam uma profundidade e uma sabedoria que poucos se davam ao trabalho de notar. Algo, dentro dele, talvez a própria solidão que carregava consigo há anos, o impelia a ver além dos rótulos. Ele também era um estranho naquele lugar, um vaqueiro sem raízes fixas, sem a família que a sociedade esperava. Essa ausência de laços sanguíneos, de herdeiros para seu suado trabalho com gado, era um vazio que José conhecia bem. Talvez por isso, ele reconhecia em Maria uma alma gêmea em sofrimento, alguém que também carregava o fardo de não se encaixar nas expectativas da comunidade,
Maria, acostumada a ser evitada, sentiu um tremor sutil. Era a primeira vez em muito tempo que alguém a olhava sem julgamento, sem o peso da condenação social. O olhar de José era limpo, desprovido de segundas intenções, apenas uma presença calma e observadora. Essa simples atenção, para Maria, era como uma gota d'água em um deserto. As interações começaram de forma trivial, quase acidental. Um bom dia apressado, enquanto Maria ia ao poço e José tocava seu gado para o pasto. Depois, paradas mais longas, trocas de observações sobre o clima, a falta de chuva, a saúde dos animais. Maria, com seu conhecimento profundo da terra, oferecia conselhos sobre os melhores lugares para encontrar pastagem mais verde, ou sobre ervas que podiam aliviar o malestar de um bezerro. José, por sua vez, compartilhava histórias de outras vilas, de rios que vira secar e encher, de desafios vencidos em longas cavalgadas. Nessas conversas, os dois, marcados pela solidão e pela ausência de descendentes, encontraram no silêncio, entre as palavras, um elo invisível. Não precisavam de muitas frases. A compreensão estava nos gestos, nos olhares, na forma como um ouvia o outro. José não fazia perguntas sobre a infertilidade de Maria, nem a ela tentava se justificar. Apenas a aceitava como uma parte de quem ela era, sem diminuí-la. Aos poucos, a barreira de gelo que Maria havia erguido ao redor de si começou a derreter. José não a via como um útero vazio, mas como uma mulher forte, com uma sabedoria prática da vida no sertão, e um coração que, apesar de ferido, ainda era capaz de oferecer generosidade e afeto. Ele notou a destreza de suas mãos ao tecer uma renda, a maneira como seus dedos manuseavam a terra com respeito. Viu a resiliência em seus olhos, a força silenciosa que a mantinha de pé. Apesar de tudo que havia passado, as conversas se aprofundaram. Maria, que havia fechado seu coração para o mundo e para a possibilidade de qualquer tipo de afeição, encontrava em José uma escuta atenta, um porto seguro para suas amarguras. Ela falava de sua infância, dos sonhos que tinha antes da maldição se abater sobre ela. Contava da dor dos olhares, da pressão da família, da sensação de ser um fardo. José, por sua vez, compartilhava as dores de uma vida errante, a saudade de uma família que se foi e a busca por um lugar para fincar raízes, um pedaço de terra para chamar de seu. Ele falava de como era difícil ser sozinho, de como a vastidão do sertão podia ser ainda mais opressora quando não se tinha com quem compartilhá-la. Naquele sertão de aparências e julgamentos rápidos, Maria e José eram duas almas solitárias, mas inteiras, encontrando conforto na honestidade um do outro. Eles não precisavam fingir, podiam ser quem realmente eram, com suas dores e suas esperanças mais tímidas. A ausência de filhos, que para a comunidade era uma condenação, para ele se tornou um ponto de conexão, um terreno comum onde a compreensão florescia. O povo da vila, claro, observava. Os cochichos recomeçaram, mas com um tom diferente. Não era mais apenas maldade, mas uma curiosidade misturada com incredulidade. O vaqueiro e a Maria infértil, diziam. Alguns apostavam quanto tempo duraria o interesse de José. Outros especulavam sobre o que ele esperava de Maria. Mas a força que unia José e Maria, nascida da compreensão mútua, da rejeição compartilhada e de um respeito que transcendia as palavras, era mais poderosa do que qualquer fofoca ou preconceito. Eles estavam construindo uma ponte sobre o abismo de suas solidões, e o alicerce era a aceitação incondicional. O palco estava montado para a próxima etapa da jornada de Maria. O encontro dos rejeitados estava aprofundando laços. E com ele, a promessa de uma virada inimaginável que desafiaria todas as expectativas e mudaria o curso de sua vida para sempre. A sombra do juazeiro, densa e acolhedora, estendia-se sobre a terra rachada, oferecendo um refúgio do sol impiedoso que queimava o sertão. Era ali, sob a copa frondosa da árvore, que testemunhara tantas histórias, que Maria e José se encontravam, com mais frequência. Não eram encontros marcados, mas sim afluências naturais de suas rotinas, momentos de pausa no trabalho árduo onde suas almas solitárias encontravam um raro consolo na presença um do outro. Maria sentiu uma leveza que não experimentava há anos. A presença de José tinha o poder de dissipar, ainda que por breves instantes, a névoa de tristeza que a envolvia. Ele não a via como a mulher infértil, o rótulo
que a sociedade havia carimbado em sua testa. Para José, Maria era apenas Maria, uma mulher forte, resiliente, com um conhecimento inato da terra e um olhar que Abzer da Dor revelava uma profundidade e uma bondade genuínas. Ele enxergava sua sabedoria nos conselhos sobre a colheita, sua paciência no trato com os animais e a dignidade silenciosa com que carregava seu fardo. As conversas, antes tímidas e superficiais, haviam se aprofundado. José falava de suas poucas posses, dos bois que eram sua única família, dos longos caminhos que percorreu em busca de um lugar para chamar de seu. Maria, por sua vez, obria-se sobre a dor da rejeição, sobre a solidão que a consumia, sobre os sonhos de maternidade, que se transformaram em cinzas. Ele ouvia, sem julgamento, sem piedade, apenas com a compreensão de quem também conhecia a solidão. Foi numa dessas tardes, com o sol já pendendo no horizonte, pintando o céu de púrpura e ouro, que José tomou uma decisão que chocaria a todos na pequena vila. Ele havia passado dias remoendo as palavras, pesando as possibilidades, lutando contra o que a convenção ditava. Sua vida havia sido marcada pela estrada e pela ausência de laços permanentes. Mas Maria, com sua força silenciosa e seu coração ferido, despertara nele um desejo de estabilidade, de um lar. Ele a olhou nos olhos com a mesma firmeza com que laçava um boi arredio, mas com uma ternura que Maria nunca vira em ninguém. Maria, ele começou, sua voz grave e calma, mas carregada de uma decisão irrevogável. Eu não tenho filhos, e você, dizem, não pode ter. Mas o que importa se podemos ter um futuro juntos? Eu não quero mais viver sozinho e vejo que o Voca também não nasceu para a solidão. Eu quero você ao meu lado, para compartilhar a vida, as alegrias e as tristezas, para cuidar do gado, para ver o sol nascer e se pôr na nossa porta. Você aceita ser minha esposa? As palavras caíram sobre Maria como uma chuva fina depois de uma longa estiagem. Ela piscou, descrente. Teria ouvido direito. Um homem, um vaqueiro, que não a via como um útero defeituoso, mas como uma companheira para a vida. Um homem que a escolhia, apesar da condenação social. O choque foi imenso. Uma onda de sensações que a deixou sem ar. A proposta não era apenas um pedido de casamento. Era um desafio à sentença que a comunidade havia imposto a ela. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo canto monótono das cigarras. Maria sentiu as lágrimas brotarem, mas estas não eram de tristeza, e sim de uma emoção avassaladora, uma mistura de alívio, surpresa e uma ponta de medo. Medo do que os outros diriam, medo de que tudo aquilo fosse apenas um sonho. Mas o olhar de José era real, sua mão estendida, firme e convidativa. A vila inteira parecia parar para ouvir, mesmo que ninguém estivesse fisicamente sob o juazeiro. As notícias no sertão viajavam mais rápido que o vento. Bastou a primeira pessoa a presenciar o momento, uma vizinha fofoqueira que passava por acaso, para que a bomba caísse sobre a comunidade. José, o vaqueiro, pediu Maria. O burburinho se espalhou como fogo na palha seca. A incredulidade era a primeira reação. Um homem escolheria uma mulher amaldiçoada, sem descendência? Que ele tem na cabeça? As vozes se levantavam em cada porta, em cada boteco. Para a mentalidade do sertão, onde a perpetuação da família era quase uma religião, a escolha de José era um ato de insanidade, ou, pior, uma afronta direta aos costumes e à própria vontade divina, que havia supostamente marcado Maria. A família de Maria, que antes havia renegado a sua sorte, agora via o casamento como uma afronta, ainda maior à sua honra. Como permitir que uma filha, que já era uma vergonha por não gerar, se casasse com um forasteiro sem posses e sem a intenção de ter filhos? Era um desafio à tradição, um desprezo ao que eles consideravam o destino de Maria, menos uma vida de servidão e solidão. A pressão sobre José foi imediata e implacável. Os homens mais velhos da vila, com suas barbas grisalhas e suas palavras carregadas de sabedoria, tentaram dissuadi-lo. Pense bem, José. Essa mulher não lhe dará. Você morrerá sozinho, sem ninguém para continuar seu nome, para cuidar de suas terras. As mulheres, com seus olhos cheios de malícia, inventavam mentiras, espalhavam boatos maldosos sobre o passado de Maria, tentando manchar sua reputação ainda mais, se é que era possível. Diziam que ela era seca de corpo e alma, que o trazia má sorte. Mas José permaneceu inabalável. Sua convicção era mais forte do que qualquer murmúrio,
mais sólida do que qualquer ameaça. Ele havia tomado sua decisão e nada o faria voltar atrás. Aos poucos, a notícia da proposta firme de José e da aceitação de Maria se solidificou. A revolta da comunidade era um caldeirão borbulhante, ameaçando explodir a qualquer momento. O casamento, se acontecesse, seria um divisor de águas, um ato de rebeldia que questionaria não apenas a vida de Maria, mas também as crenças mais arraigadas de um povo. Para Maria, a proposta de José não era apenas um convite para o casamento, mas um convite para a vida. Uma vida que ela pensava ter perdido para sempre. A mão que José estendia não era apenas para a união, mas para tirá-la do abismo da desesperança. Era uma chance de recomeçar, de provar a si mesma menos e ao mundo que sua vida tinha valor, com ou sem filhos. A partir daquele momento, o destino de Maria, antes traçado pela condenação alheia, começou a ser reescrito, palavra por palavra, com a força de um amor improvável. A notícia do casamento iminente entre José e Maria varreu a pequena vila do sertão, como um vento de tempestade, derrubando a poeira da rotina e levantando um turbilhão de indignação e incredulidade. Naquela comunidade, onde a tradição era lei e a prole a maior riqueza, a união de um forasteiro sem herança com a mulher amaldiçoada pela infertilidade era mais do que um ato de amor. Era uma afronta direta, um desafio audacioso às suas crenças mais arraigadas. As mulheres mais velhas, com seus rostos marcados pelo sol e pela sabedoria popular, balançavam a cabeça em desaprovação. Seus lábios, outrora ocupados em rezar o terço ou comentar sobre a seca, agora se moviam em um murmúrio constante de condenação. Ele vai se arrepender. Uma mulher infértil não trará prosperidade para um homem. Ele está cego, pobre José. Bradavam em rodas de conversa, na beira do poço ou nas calçadas empoeiradas. Para elas, Maria era um mau agouro, um ventre estéril que secaria a própria sorte de quem a desposasse. Acreditavam que a infertilidade não era uma condição, mas uma punição divina, e que desafiar essa vontade de Deus traria desgraça a todos os homens da vila. Com sua rudeza típica do sertão, eram ainda mais diretos em suas zombarias. No boteco da esquina, entre um gole de cachaça e outro, as piadas sobre a loucura de José eram constantes. O vaqueiro vai casar com a terra seca. Riam, com um desdém que feria Maria mesmo à distância. Eles viam José como um tolo, um homem que jogava fora a chance de construir uma família de verdade, com a promessa de filhos para ajudar no trabalho e perpetuar seu nome. O valor de um homem, para muitos deles, era medido pelo número de filhos que tinha, pela força de sua prole. José, ao escolher Maria, parecia renunciar a tudo isso. A família de Maria, que antes a rejeitava por sua condição, agora via o casamento como uma afronta ainda maior. Sua mãe, Dona Josefa, que já carregava a vergonha da filha sem fruto, chorava pelas esquinas, sentindo que a honra da família estava sendo ainda mais maculada. Como pode ele querer casar com uma desgraça dessas? Lamentava, sem se preocupar se Maria ouviria. Os irmãos de Maria, que já a tratavam com indiferença, agora a encaravam com ressentimento. Eles temiam que a união com José, um forastero, sem laços e com poucas posses, manchasse o nome da família e trouxesse ainda mais pobreza. Para eles, Maria, que já não servia para dar continuidade à linhagem, estava agora escolhendo um caminho que os desonraria ainda mais. A pressão sobre José foi imensa. Os mais velhos, figuras de autoridade na comunidade, tentaram dissuadi-lo de todas as formas. O velho Benedito, líder informal do vilarejo, sentou-se com José sob a sombra de um jatobá. Meu filho, disse ele, com a voz embargada, pense bem no que faz. Uma mulher que não gera não é uma bênção. Ela trará a solidão para sua velhice, a falta de braços para o seu trabalho. Há tantas moças boas na vila, moças que podem lhe dar um rancho cheio de filhos. Por que essa teima em se amarrar a uma maldição? Outros espalhavam boatos, tentando minar a reputação de Maria ainda mais. Diziam que ela era seca de alma, que trazia má sorte para quem se aproximava, que o gado de José definharia, que as secas seriam mais longas e cruéis se ele insistisse naquele casamento. As mulheres da vila, com suas artimanhas, tentavam desviar o olhar de José para outras moças jovens e fértil. Ofereciam refeições, mandavam recados, insinuavam encontros, tudo para fazê-lo mudar de ideia. Mas José
permaneceu inabalável. Sua convicção era mais forte do que qualquer murmúrio, mais sólida do que qualquer ameaça ou conselho. Ele havia tomado sua decisão, e nada o faria voltar atrás. O que os outros viam como um defeito em Maria, ele via como uma parte de sua história, uma cicatriz que a tornava ainda mais forte. A ausência de filhos, para ele, não era um obstáculo, mas uma oportunidade para construir um tipo diferente de família, baseada em companheirismo e aceitação mútua, não apenas na perpetuação do sangue. Ele enfrentava os olhares de desaprovação, com a mesma calma que enfrentava um boi bravo. Respondia aos conselhos com silêncio, às zombarias com um levantar de sobrancelhas. Sua determinação era visível em seus olhos firmes e em seu andar seguro. Maria, que via a tempestade se formar ao redor deles, sentia medo, mas também uma coragem renovada. A atitude de José era um escudo, uma prova de que não estava sozinha em sua luta. A revolta da comunidade era um caldeirão borbulhante, ameaçando explodir a qualquer momento. O casamento, se acontecesse, seria mais do que uma união. Seria um ato de rebeldia, uma declaração de independência contra as normas e os preconceitos do sertão. Seria a prova de que o amor, mesmo o mais improvável, pode desafiar as convenções mais rígidas. A pressão era tão grande que muitos esperavam que, a qualquer momento, José cedesse, ou que Maria, por vergonha, desistisse. Mas eles, com a força de um pacto silencioso, estavam determinados a seguir em frente. A vila estava prestes a testemunhar um evento que mudaria não apenas a vida de Maria e José, mas também a maneira como se olhava para o que era certo e errado naquele pedaço de chão castigado. O dia do casamento se aproximava, e com ele, a expectativa de uma explosão de emoções e julgamentos. A brisa que soprava no sertão, geralmente quente e poeirenta, parecia carregar um ar de antecipação e estranha eletricidade no dia do casamento de Maria e José. Não era a alegria vibrante de outras celebrações, mas uma tensão palpável, densa como a umidade antes de uma chuva de verão. Apesar de toda a oposição, de cada sussurro maldoso e de cada conselho desanimador, eles decidiram seguir em frente. A capela rústica da vila, com suas paredes de taipa e teto de telha, estava aberta, mas não exalava o cheiro de flores e felicidade. Em vez disso, pairava um odor de expectativa e julgamento. Poucos convidados ousaram comparecer. A maioria da comunidade preferiu manter distância, observando de longe, das portas de suas casas ou por entre as frestas das janelas, como se o evento fosse um espetáculo estranho e ligeiramente condenável. Os que houveram, um punhado de velhos amigos de José, que o acompanharam em sua jornada, e alguns poucos parentes distantes de Maria que sentiram um dever de estar ali, mesmo que com olhares de pena menos, sentavam-se em silêncio nos bancos de madeira, suas expressões um misto de curiosidade e apreensão. Maria caminhou até o altar, com uma mistura de nervosismo e uma coragem recém-descoberta. Ela não usava um vestido de noiva suntuoso, nem havia véu rendado. Seu vestido era simples, de algodão branco limpo e modesto, costurado à mão por ela mesma. Seus cabelos negros estavam presos em uma trança adornada com uma única flor, de jasmim, que exalava um perfume delicado, quase um contraste com a aspereza do ambiente. Seus olhos, que antes carregavam a sombra da desesperança, agora brilhavam com uma luz tênue de determinação, e um vislumbre daquela alegria que havia escutido. Ela sabia que cada passo era um desafio àqueles que a haviam condenado, uma afirmação de sua própria dignidade. José esperava por ela no altar, imponente em seu gibão e chapéu de vaqueiro, que ele tirou em respeito ao lugar sagrado. Seu rosto, geralmente sério, revelava uma serenidade incomum. Ele não parecia se importar com os olhares reprovadores, com um silêncio carregado de crítica. Seus olhos estavam fixos em Maria, e neles ela encontrou um porto seguro, uma promessa silenciosa de que, juntos, eles enfrentariam qualquer tempestade. Quando suas mãos se encontraram, o contato foi firme, um pacto silencioso contra o mundo exterior. Era o aperto de duas almas que, sozinhas, haviam enfrentado a dor da rejeição e agora se uniam para criar um futuro. O padre, um homem idoso e cansado que servia aquela comunidade há décadas, conduziu a cerimônia com uma voz monótona, quase sem emoção. Parecia pressar-se, como se quisesse logo acabar com aquele casamento incomum. As palavras do ritual, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, ecoavam de forma quase irônica, no ar pesado da capela. As promessas que Maria e José faziam um ao outro
eram mais do que meras palavras. Eram um juramento de resistência. Uma promessa de que, apesar do tudo, eles construiriam um lar, um refúgio para seus corações. Os olhares de reprovação eram palpáveis. As comadres, sentadas nos últimos bancos, sussurravam e trocavam olhares cheios de desaprovação. O zum-zum-zum era quase audível. Que loucura! Ele não sabe o que está fazendo. Que desgosto para a família dela, a mãe de Maria. Dona Josefa observava a cena com uma expressão de resignação e vergonha, como se o ato de sua filha fosse um castigo público. Ela não derramou uma lágrima de alegria, apenas de uma tristeza profunda, sentindo que Maria estava selando um destino sem glória, mas os noivos, envolvidos em sua própria bolha de determinação, ignoravam o ambiente carregado. Para Maria, a presença de José ao seu lado era o que importava. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu um vislumbre de felicidade, uma esperança riquém, nascida em meio à tempestade. Era uma felicidade frágil, sim, mas real. Aquele homem, que a sociedade via como um forasteiro e um tolo, era o único que a via por inteiro, que a aceitava com todas as suas supostas falhas. José, por sua vez, sentia a paz de quem havia encontrado. Sua alma gêmea. Ele não se importava com as vozes que o condenavam, nem com os olhares que o julgavam. Sua decisão estava tomada, seu coração estava em paz. A presença de Maria ao seu lado era prova de que ele não estava mais sozinho, de que a vida errante havia chegado ao fim. Ele via nela a companheira para todas as horas, a mulher que, com sua força silenciosa, poderia enfrentar qualquer adversidade. Ao final da cerimônia, quando o padre os declarou marido e mulher, houve apenas um aplauso tímido, quase inaudível, vindo dos poucos amigos de José. O silêncio que se seguiu foi constrangedor, pesado de julgamento. Maria e José trocaram um olhar, um silencioso juramento de cumplicidade. Eles sabiam que a jornada seria árdua, que a vida a dois sob o escrutínio da vila não seria fácil, mas eles estavam prontos para enfrentar qualquer coisa, desde que fosse juntos. Ao sair da capela, a luz do sol os acolheu, mas a atmosfera hostil da vila os envolveu. Não houve chuva de arroz, nem festa na praça, apenas os olhares curiosos e desdenhosos. A tensão pairava no ar, um presságio de que o caminho deles seria repleto de obstáculos, de palavras não ditas, de exclusão. Mas ao darem as mãos firmemente e seguirem para sua modesta casa, eles o fizeram com a cabeça erguida. O casamento de Maria, a mulher condenada por ser infértil, e José, o vaqueiro sem filhos, era mais do que uma união. Era um ato de reafirmação da dignidade humana, um desafio a um destino imposto e o início de uma nova e corajosa história. O amor, mesmo o mais improvável, havia fincado raízes no solo mais árido do sertão. Os primeiros anos de casados para Maria e José foram um teste de fogo, não apenas para a união deles, mas para a própria resiliência de suas almas. A vida a dois, embora preenchida por um amor que desafiava as convenções, era simples, árdua e repleta dos desafios inerentes à vida no sertão, e mais ainda, ao peso dos olhares de uma comunidade que não esquecia e nem perdoava. A escolha insana de José, a casinha que partilhavam, modesta e com poucos pertences, ira ambrefiu do sol castigante, mas não dos sussurros e fofocas que ecoavam pelas ruelas da vila. Cada saída de Maria para buscar água no poço, ou para ir à venda, era acompanhada por olhares curiosos, por cochichos disfarçados, em conversas sobre o tempo. As mulheres da vila, com suas panelas no fogo e suas crianças nos braços, não perdiam a oportunidade de faitá-la, com uma mistura de pena e ironia. Olha lá a Maria, a mulher que não dá fruto. Pobre José, se casou com o deserto, diziam, suas vozes carregadas de uma falsa compaixão que machucava mais do que a mais cruel das ofensas. A sombra da infertilidade de Maria continuava a perseguí-los como um fantasma. Não havia um dia sequer em que Maria não sentisse o peso de não poder dar filhos a José. A culpa a corroía por dentro, um veneno lento que ameaçava minar a paz recém-encontrada. Ela via a dedicação de José, seu trabalho incansável sob o sol, seu desejo de construir algo duradouro, e sentia-se um empecilho, uma ausência em sua vida que ela não conseguia preencher. Às vezes, em noites de insônia, Maria se perdia, em pensamentos sombrios. Será que José um dia se arrependerá? Será que ele também sentirá falta de ter um filho correndo pelos seus pés? José, porém, era um pilar de paciência
e amor inabalável. Ele percebia a angústia silenciosa de Maria, os olhares perdidos dela para as crianças alheias, os suspiros que escapavam quando ela pensava que ele não estava ouvindo, com uma ternura que surpreendia a todos que o viam apenas como um vaqueiro rústico. Ele a lembrava constantemente que o amor deles era maior que qualquer ausência. Maria, ele dizia, seus olhos castanhos firmes nos dela, meu rancho está cheio com você. O que me importa é ter sua companhia, seu riso, sua força ao meu lado. Não preciso de mais nada. Suas palavras eram um bálsamo para a alma ferida de Maria, um lembrete constante de que seu valor não estava em seu útero, mas em seu coração e em sua presença. A seca, uma velha conhecida do sertanejo, castigava a terra com ferocidade naqueles anos. O gado emagrecia, os rios secavam e a vida tornava-se ainda mais difícil. Era um tempo de privações, de lutas diárias para sobreviver. José trabalhava incansavelmente do amanhecer ao anoitecer, levando seu rebanho magro em busca de qualquer broto verde, qualquer poça d'água remanescente. Ele suportava o cansaço, a fome, a sede, sempre com a imagem de Maria em sua mente, a motivação para seguir em frente. Maria, por sua vez, mostrava uma sabedoria e uma força que admiravam José e, secretamente, até alguns dos vizinhos mais óbvios. Ela cuidava da casa com uma dedicação impecável, transformando o pouco que tinham em muito. Sua pequena horta, que muitos diziam que secaria por sua maldição, florescia com uma teimosia admirável, fornecendo ervas e alguns legumes para a mesa. Ela cozinhava com carinho, remendava as roupas de José com destreza e, nos momentos de maior dificuldade, encontrava soluções criativas para esticar a comida e manter o lar funcionando. A união deles se fortalecia a cada obstáculo. As dificuldades financeiras, os olhares de desprezo, a constante lembrança da ausência de filhos, tudo isso, em vez de separá-los, parecia uni-los ainda mais. Eles aprenderam a confiar um no outro de forma absoluta, a encontrar apoio nos momentos de desespero. As noites, antes solitárias para Maria, agora eram preenchidas pelo calor da presença de José, pelas conversas baixas sobre os planos para o dia seguinte, pelos sonhos compartilhados de uma vida mais tranquila. Eles eram um time, um contra o mundo, provando que o amor verdadeiro pode florescer mesmo no solo mais árido, resistindo a todas as tempestades. Apesar da rejeição da vila, Maria e José não se fechavam completamente. Eles se ajudavam mutuamente, e se havia uma doença em alguma casa vizinha, ou uma dificuldade que pudesse ser amenizada, Maria, com a ajuda de José, oferecia seu apoio, sempre de forma discreta, sem alarde. Por vezes, a simplicidade de seus atos de bondade começava a semear uma dúvida no coração de alguns moradores. Seria possível que a mulher amaldiçoada tivesse um coração tão grande? Os anos foram passando, lentos como a sombra de um jatobá ao meio-dia, mas constantes. A vida de Maria, que antes era uma canção de desespero, havia se tornado uma melodia de resiliência e afeto. Ela havia encontrado em José não apenas um marido, mas um companheiro de alma, alguém que a via além dos julgamentos e que a amava por quem ela era. A ausência de filhos ainda era uma ferida, mas não era mais a ferida que definia sua existência. José havia curado uma parte dela que ela pensava estar morta, e Maria, com sua força e sua presença, havia preenchido o vazio na vida de José. A comunidade, embora ainda relutante em excitá-los, plenamente começava a ver a solidez daquela união improvável. Os sussurros de desaprovação davam lugar a um certo espanto. Como podiam dois seres tão incompletos, aos olhos deles, formar uma união tão forte e aparentemente feliz? A história de Maria e José estava sendo escrita a cada dia, com cada gesto de carinho, cada obstáculo superado, cada manhezer compartilhado. Mal sabiam eles que a maior das reviravoltas, o ápice da sua jornada, ainda estava por vir, e que a fé e o amor que cultivaram no deserto estavam prestes a dar um fruto inimaginável. Os anos se esvaíram, lentos como a sombra de um jatobá ao meio-dia, mas constantes, transformando a Maria jovem e marcada pela tristeza em uma mulher de maturidade serena. Seus olhos ainda guardando a profundidade das dores passadas, mas agora iluminados por uma paz conquistada a duras penas. A esperança de ter filhos, um dia tão viva e dolorosa, parecia ter desaparecido por completo de seu horizonte. Ela havia aceitado seu destino, resignando-se à ideia de que seu amor por José seria seu único legado. Focou-se em amar seu vaqueiro,
com a totalidade de sua alma e em construir com ele uma vida de companheirismo e dedicação mútua. A ferida da infertilidade, embora jamais cicatrizada por completo, não era mais a chaga aberta que a consumia. A vida de Maria e José seguia seu ritmo no sertão, marcado pelas estações de seca e chuva, pelo nascer e pôr do sol sobre a caatinga. José, incansável, cuidava do gado e da pequena propriedade que haviam conseguido adquirir com muito suor. Maria, com sua sabedoria e mãos hábeis, transformava a casa simples em um lar acolhedor. Tecia rendas para vender na feira e cultivava uma horta que teimosamente produzia seus frutos mesmo na terra mais árida. Eles eram um exemplo silencioso de resiliência e amor, um testemunho da força de uma união que desafiava todas as probabilidades e os preconceitos da vila. Foi em um dia particularmente quente e abafado, quando o ar parecia parado e o sol queimava a pele como brasa, que uma sensação estranha começou a se manifestar em Maria. No início, ela atribuiu os enjoos matinais ao calor excessivo ou a alguma fruta mal digerida, mas os enjoos persistiram. Depois, veio um cansaço incomum, uma sonolência que a abatia mesmo após longas horas de repouso. Maria, acostumada à labuta diária e à energia inesgotável, sentiu-se desconcertada. As mulheres da vila, com seus olhos de escrutínio afiados pela experiência e pela fofoca, foram as primeiras a notar. Os sussurros, que haviam diminuído, com o tempo, recomeçaram, mas com um tom diferente. Não era mais apenas malícia, e sim uma mistura de curiosidade, perplexidade e uma ponta de incredulidade. Maria anda muito pálida, não acham? Ela não come direito ultimamente. Será que... Não pode ser, né? Maria tentou ignorar os próprios sintomas e os olhares crescentes. Por que se iludir novamente? Tantas vezes a esperança a havia traído, deixando-a em um abismo ainda mais profundo de desilusão. Ela já havia passado por isso antes, a falsa esperança de uma gravidez que nunca se confirmava. Mas desta vez, algo era diferente. A indisposição era mais persistente, os enjoos mais intensos e uma intuição, quase um sussurro em sua alma, começou a se manifestar. José, sempre atento aos menores sinais de sua esposa, percebeu a mudança. Você não está bem, Maria? Ele perguntava, a voz carregada de preocupação. Ela tentava disfarçar, atribuindo o malestar ao calor, à poeira. Mas ele insistia, com a calma e a persistência que o caracterizavam, até que em uma manhã, Maria sentiu um desconforto ainda maior, uma sensação estranha em seu ventre, uma leveza e uma plenitude que não conhecia. O pensamento, antes banido, invadiu sua mente com uma força avassaladora. Gravidez. Mas era impossível, não era? Ela, a infértil, a mulher condenada, a que havia desistido de todos os chás, rezas e simpatias, a que havia aceitado sua condição. Com o coração disparado e as mãos trêmulas, Maria buscou a ajuda de Dona Cotinha, a velha rezadeira que a havia acompanhado em tantas tentativas infrutíferas no passado. Dona Cotinha, ao examinar Maria com suas mãos calejadas, sentiu a mudança. Seus olhos, antes cheios de piedade, arregalaram-se em choque. O semblante enrugado da anciã se iluminou com uma surpresa genuína, algo que ela jamais esperava testemunhar. Maria, murmurou Dona Cotinha, a voz embargada pela emoção. Isto é um milagre. Eu sinto a vida pulsando em seu ventre. Minha filha, você está grávida. As palavras ecoaram no pequeno cômodo, reverberando na mente de Maria. Era como se o tempo parasse. Grávida, depois de tantos anos de dor, de condenação, de aceitação da impossibilidade, depois que todos, inclusive ela mesma, haviam perdido a fé. A notícia era tão avassaladora, tão inacreditável, que Maria sentiu as pernas fraquejarem. Lágrimas, quentes e abundantes, escorreram por seu rosto, mas desta vez eram lágrimas de um misto de alegria, incredulidade e um medo recém-nascido. O medo de que tudo aquilo fosse apenas um sonho. A notícia, como uma faísca em palha seca, se espalhou pela vila. O choque foi universal. As mulheres que a haviam condenado, os homens que zombavam, a família que a envergonhava menos, todos foram tomados por um espanto que beirava o silêncio. Grávida, a Maria. Mas como? Era a pergunta que pairava no ar. A mesma comunidade que a havia renegado, agora a olhava com uma perplexidade quase reverente. O milagre, que todos julgavam impossível, estava acontecendo. O ventre de Maria, outrora, o símbolo de sua maldição,
agora carregava a prova de uma vida que florescia contra todas as expectativas. A gravidez de Maria não era apenas um evento pessoal, era um abalador de estruturas, um questionamento a todas as crenças e preconceitos enraizados naqueles corações sertanejos. Reverteu a lógica, desafiou o que era certo e errado, e provou que o destino, por vezes, tem seus próprios planos, que desafiam a compreensão humana. José, ao saber da notícia, ajoelhou-se ao lado de Maria, as mãos cobrindo o rosto em um gesto de pura emoção. Lágrimas silenciosas escorreram por suas faces marcadas pelo sol. O vaqueiro sem filhos, que havia aceitado a ausência de descendência em troca do amor de Maria, estava prestes a se tornar pai. Seu amor e sua fé na mulher que todos condenaram haviam sido recompensados de uma forma que ele jamais ousaria sonhar. A gravidez de Maria não era apenas um presente para o casal, era uma nova narrativa para a vila, uma história que estava reescrevendo o destino de Maria e José, e que prometia mudar a forma como a comunidade via o que era possível, mesmo no árido sertão. Um milagre estava em andamento, e o ápice dessa jornada estava prestes a ser testemunhado por todos. A notícia da gravidez de Maria se espalhou pelo sertão como um raio em céu aberto, atravessando os vales e serras, calando os críticos e chocando a todos que ousaram condená-la. Não era um sussurro, mas um burburinho que crescia, uma onda de assombro que lavava as certezas mais arraigadas da pequena vila. A mulher que havia sido estigmatizada, apontada como amaldiçoada, aquela cujo ventre era considerado um deserto árido, agora carregava uma nova vida. O milagre, que todos julgavam impossível, estava ali, crescendo dentro dela. Um desafio vivo a toda a descrença. A mesma comunidade que, anos a fio, a havia renegado, agora a olhava com uma mistura de espanto, perplexidade e uma ponta de admiração. Os murmúrios antes maldosos se transformaram em exclamações de surpresa. As comadres que outrora torciam o nariz e faziam fofocas sobre a secura de Maria, agora observavam-na com os olhos arregalados, debatendo a inexplicável. Será mesmo? Depois de tanto tempo? Tales e Grande. Mas quem diria? Era o tom das conversas, um misto de espanto e uma ponta de inveja velada pelo que era, inegavelmente, uma bênção. José, o vaqueiro sem filhos, que havia desafiado todas as expectativas ao escolher Maria, vivia um sonho acordado. A promessa de uma vida compartilhada, desprovida de herdeiros, havia sido aceita com o coração pleno. Agora, o destino lhe entregava o que ele nunca ousou pedir. Cada dia da gravidez de Maria era uma celebração silenciosa para ele. Ele a cuidava com uma devoção que comovia até os mais insensíveis. Trazia as frutas mais doces, a água mais fresca, e afastava, com sua presença protetora, os olhares curiosos e as perguntas indiscretas. José não via a gravidez como uma recompensa por sua escolha, mas como a coroação de um amor que havia resistido a tudo. Os meses se passaram com uma lentidão ansiosa para Maria e José, e uma rapidez surpreendente para os vizinhos. O ventre de Maria crescia, uma prova irrefutável do que estava acontecendo. As dores do parto chegaram numa noite estrelada, e a aflição de José era palpável. A velha Dona Cotinha, a mesma rezadeira que havia atestado a infertilidade de Maria anos antes, foi quem auxiliou no nascimento. Seus olhos marejados de emoção ao testemunhar a vida brotar onde a esperança havia secado. Então, ele veio. Um choro estridente e forte rompeu o silêncio da noite, ecoando pelas paredes da humilde casa. Não era um gemido fraco, mas o grito vigoroso de uma nova vida que se impunha ao mundo. O bebê, um menino forte e saudável, de pele morena e olhos brilhantes como os do pai, veio ao mundo sob o olhar de espanto e gratidão de seus pais. O choro da criança, antes uma sentença dolorosa para Maria, a lembrança constante de seu vazio, agora era a melodia mais doce que ela já ouvira. Um hino de vitória contra o preconceito e a desesperança. O nascimento do menino foi celebrado como um verdadeiro milagre por aqueles que, até então, haviam duvidado. O povo, que antes a havia condenado e a tratado como uma desgraça, agora via naquela criança a prova de que os desígnios de Deus eram insondáveis e que a fé e o amor podiam operar o impossível. A notícia do bebê de Maria e José correu por toda a região, transformando a mulher infertil em um símbolo de esperança, de que o destino pode ser reescrito, mesmo nas condições mais adversas. Maria,
Com o filho nos braços, sentiu uma plenitude de que nunca imaginara. O vazio de seu ventre havia sido preenchido, mas mais do que isso, o vazio de sua alma. Ela não era mais a infértil, a condenada, mas a mãe de um filho abençoado, a esposa amada de um homem que a aceitou e a valorizou por quem ela era. O amor do Rossei, sua paciência e sua inabalável fé nela haviam sido o solo fértil, onde a semente da vida finalmente encontrou um lugar para germinar. A vida de Maria, antes marcada pela dor e pela rejeição, foi transformada em uma história de superação e amor. Ela provou a si mesma e ao mundo que sua vida tinha valor, com ou sem filhos, mas que o presente que a vida lhe deu era a maior das bênçãos. Sua história se tornou uma lenda no sertão, contada de boca em boca, um exemplo de que a dignidade humana não pode ser definida por convenções sociais e que a força do espírito humano pode desafiar as mais duras sentenças. O vaqueiro, sem filhos, e a mulher condenada por ser infértil não apenas encontraram o amor, eles construíram uma família, um legado de resiliência e fé. O menino, que agora brincava no quintal da casa simples, era a prova viva de que o amor pode florescer onde menos se espera e que o destino, por vezes, reserva reviravoltas inimagináveis, reescrevendo a mais triste das histórias, em um epílogo de pura alegria e gratidão. A virada havia acontecido, e a vida de Maria, outrora um lamento silencioso, cantava agora uma canção de esperança e plenitude.